com esse cruzamento de dados interessantíssimo feito pela Malu Gaspar, fica claro que as viagens do Moraes no jatinho não eram para a mulher dele fazer negócios, não eram em razão do contrato da mulher do Moraes, eram para o Moraes. Isso pode ajudar o ministro André Mendonça e desejo que tenha coragem para isso. Desejo que o ministro André Mendonça construa com robustez tudo o que seja necessário para a prisão de Alexandre de Moraes. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Surgem novas informações chocantes envolvendo Moraes, Viviane Barsi e Daniel Vorcaro. É isso mesmo. Levantamento divulgado nesta quinta-feira trouxe novos detalhes sobre viagens realizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e sua esposa, a advogada Viviane Barsi de Moraes, em aeronaves associadas ao empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. De acordo com os dados, cada trajeto pode ter alcançado o valor de até R$290 mil. As informações indicam que entre maio e outubro do ano passado, o casal realizou ao menos 8 deslocamentos entre Brasília e São Paulo, com pousos nos aeroportos de Congonhas e Catarina. Considerando estimativas de mercado para esse tipo de fretamento, o custo total das viagens supera a marca de R$1 milhão. No detalhamento das viagens, 7 foram realizadas em aeronaves da empresa Prime Aviation, ligada a Daniel Vorcaro, enquanto uma ocorreu por meio da FSW-SPE, sociedade que tem como sócio Fabiano Zettel, cunhado do empresário. O escritório da advogada ressaltou que nem Vorcaro nem Zettel participaram dos voos. À época dos voos, o escritório de Viviane Barsi mantinha contrato com o Banco Master no valor de R$129 milhões, com duração prevista de 3 anos. Entre as atividades previstas estavam a elaboração de 96 pareceres jurídicos, desenvolvimento de código de ética, revisão de normas internas e serviços relacionados à consultoria e compliance. Serviços que até agora não justificaram o valor de R$129 milhões. A Malu Gaspar, que hoje é sem dúvida alguma a maior pedra no sapato do Moraes, fez uma coisa interessante. Ela pegou os dados dos voos do Moraes e da mulher do Moraes nos jatinhos do Vorcaro, dados que foram publicados essa semana pela Folha de São Paulo, e cruzou esses dados com as mensagens do celular do Vorcaro a que ela, Malu Gaspar, teve acesso. E encontrou algumas convergências entre esses dados e mensagens e com isso pôde concluir o que muito provavelmente o ministro Moraes foi fazer durante essas viagens com o jatinho do Vorcaro e, sobretudo, o que ele fez depois dessas viagens. E eu vou te contar o que ela concluiu, ela, Malu Gaspar, e você vai ver que é explosivo. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço a vocês que, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no nosso canal e deixem o seu like, deixem o seu joinha. Diz a Malu Gaspar o seguinte: em 21 de maio, véspera da viagem do Moraes de Brasília a São Paulo, em um jato do Vorcaro, o Vorcaro troca uma mensagem com a esposa dele, com a mulher dele, a noiva, a Marta. Diz assim: "Tô aqui em casa, amor, Ciro e Alexandre." O Vorcaro escreve 9h36. O Ciro seria o senador Ciro Nogueira, segundo a Malu Gaspar. Então, o Vorcaro estaria com o Ciro e o Alexandre de Moraes em casa, na casa dele, Vorcaro, às 9h36, véspera da viagem que o Moraes faria. Na manhã do dia seguinte, o Vorcaro relata para a mulher dele: "Olha, os convidados já foram embora e eu me deitei à 1h da manhã." E aí, depois disso, há a viagem do Moraes no jatinho do Vorcaro. 4 dias depois, no dia 26 de maio, o Vorcaro volta a citar Moraes, diz a Malu Gaspar. Ele conta para a noiva que terá um encontro com o ministro e que resolveu, então, organizar um jantarzinho com ele e com a mulher Viviane Barsi, né? E outros 2 convidados. Diz a mensagem do Vorcaro o seguinte, aspas: "Hoje à noite eu teria encontro com o Alexandre, então estou marcando o jantar também com as mulheres, ok?" Disse o Vorcaro para sua noiva.
Dias depois, o Moraes, isso 29 de maio, o Moraes e a Viviane voam de Brasília para São Paulo. E aí tem o registro deles chegando em Congonhas. E depois tem um outro registro próximo de uma outra viagem em que ele diz, tô de novo aqui com o Alexandre para fazer uma reunião. Ou seja, meus caros, com esse cruzamento de dados interessantíssimo feito pela Malu Gaspar, fica claro que as viagens do Moraes no jatinho não eram para a mulher dele fazer negócios, não eram em razão do contrato da mulher do Moraes, eram para o Moraes muito provavelmente fazer negócios e encontrar-se com o Vorcaro. Os voos no jatinho não eram para a Viviane, eram para o Moraes. A Viviane era acompanhante apenas desses negócios que estavam em curso feitos pelo Moraes. Está claro, né? Está óbvio. Portanto, as viagens foram viagens de negócio, vamos dizer assim, do Moraes com o Vorcaro, e às vezes acompanhado da Viviane, e não o contrário, por óbvio. E fica claro também aqui uma coisa, que essas viagens aconteceram exatamente no momento em que o caso Master estava mais agudo, estava no radar do Banco Central, estava para ser liquidado, estava para ser vendido o Banco Master para o BRB, ou seja, é nessa onda toda que essas viagens aconteceram e que estava ativo o contrato de 129 milhões de reais do escritório, né, da mulher do Moraes. Um mês antes do Vorcaro ser preso, os voos acabam, as mensagens diminuem e aí só surge aquela enigmática mensagem que até agora ninguém explicou. Conseguiu bloquear? Mensagem do Vorcaro para o próprio Moraes. Meus caros, isso aqui é mais do que batom na cueca. Isso aqui é batom na própria pele. Então, é necessário, claro, que o Moraes, que a mulher do Moraes, que o Toffoli, que o filho do Nunes Marques e todo mundo seja urgentemente investigado. O problema é por quem? Quem vai investigar? Os investigadores, não é? Guerra no STF. Ministros atacam Fachin, que revida com uma arma poderosa. Tá acontecendo uma batalha brutal no Supremo. Pelo menos 5 ministros estão em guerra aberta contra o presidente do tribunal, Edson Fachin, e estão chamando ele aí de desmoralizado. Ao mesmo tempo, o Fachin está preparando uma arma poderosa para dar uma resposta para a sociedade e para revidar esses ataques aí dos colegas. Mas eu vou te mostrar agora por que essa arma tem grandes chances de não funcionar. A Folha de São Paulo revelou os bastidores dessa briga interna nesta matéria aqui. E olha o que os ministros estão falando do Fachin, gente. Lê aqui comigo, ó. Pelo menos 5 ministros têm reagido com frequência e de forma coordenada contra o Fachin, contra a agenda do Fachin e as declarações públicas do Fachin. Esses 5 ministros, eles falam que o Supremo se tornou uma nau à deriva e avaliam que o presidente da corte está desmoralizado, desunindo o tribunal em vez de defender a colegialidade. Eles querem que o Fachin esteja defendendo o Moraes e o Toffoli, em vez de buscar o que é certo, a ética, a correção, a honestidade. Você percebeu o que está acontecendo? Os próprios ministros, os mesmos que estão envolvidos até o pescoço, chafurdando na lama do escândalo do Master, eles estão furiosos porque o Fachin ousou dizer em público isso aqui, ó, que juízes também erram e precisam responder pelos erros. Onde está o erro? Aponta o erro nisso. Certo, Fachin, juízes erram e precisam responder pelos erros. Só que em vez de refletirem sobre os erros, em vez de pedirem desculpas, em vez de renunciarem, reconhecerem, se submeterem a uma investigação, eles estão atacando quem cobra a responsabilidade. E a Folha de São Paulo deixou aqui a queixa dos ministros aqui detalhada. Olha o que eles dizem. Esses 5 ministros dizem que o Fachin quer deixar um legado em defesa da pauta ética, mas ao custo de desgastar os colegas em praça pública. Ora, quem desgasta não é o Fachin, é eles mesmos que fizeram as besteiras. E isso dá munição aos opositores do Supremo, tanto no Congresso quanto na sociedade. Quem dá munição é quem fez coisa errada. Quer dizer, o problema para esses 5 ministros aí não são os escândalos deles mesmos. Não, o problema é que alguém está falando dos escândalos. É como se o criminoso viesse querer brigar com a vítima, porque a vítima denunciou ele na delegacia. Pode uma coisa dessas? A culpa é da vítima. E agora vem a parte mais importante. Qual que é a arma do Fachin para tentar sair dessa crise? São 2. A primeira arma é um código de ética para o Supremo. A segunda é encerrar o inquérito das fake news. Vamos analisar as duas.
Sobre o Código de Ética, a Carolina Brígido do Estadão ela resumiu com precisão cirúrgica nesta matéria aqui, dizendo o seguinte: os ministros estão abertos à ideia do Código de Ética desde que não sejam punidos por eventual desvio de conduta. Que é isso? Veja só, imagine os políticos dizendo: a gente está aberto a um Código Penal que proíba a corrupção desde que os políticos não sejam punidos por corrupção. Gente, não faz sentido nenhum, que aberração! E aí ela própria avalia esse primeiro instrumento aqui do Fachin, que é o Código de Ética, dizendo, sou uma utopia isso aí. Foram reveladas conversas do Vorcaro com o Alexandre de Moraes. A esposa do Moraes tem um contrato milionário com o Master. O casal viajou em aviões particulares do Vorcaro. Toffoli fez negócios com o fundo ligado ao banqueiro. E não teve constrangimento nem para um pedido de desculpas dos ministros. Ou seja, Código de Ética sem punição é ridículo, não serve para nada. Nada. É uma plaquinha dizendo: não cometa corrupção pro político de Brasília, que não vai fazer diferença nenhuma porque não tem punição. Bonito talvez na parede, né? Inútil na prática. O que a sociedade precisa não é de um código de boas maneiras, é de investigação, é de accountability, é responsabilização, é impeachment, é quem fez que pague, é botar na cadeia o ministro da mesma forma como coloca o ladrão de carro se o ministro roubar. E a segunda arma seria encerrar o inquérito das fake news. Fachin diz que o Moraes estaria disposto a encerrar, mas convenientemente não deu uma data. Ora, qualquer pessoa que acompanha a política brasileira sabe, o inquérito das fake news é o instrumento a partir do qual o Moraes exerce poder sobre a classe política, sobre a imprensa, sobre os influenciadores. É como ele governa o Brasil. Abrir mão desse inquérito em ano eleitoral, seria entregar a própria espada no meio da batalha. Não vai acontecer, tá claro isso. Quem acredita que vai acontecer é ingênuo. E aí mora o cerne do problema dessa história toda. Fachin tenta salvar a imagem do Supremo, mas esbarra nos próprios colegas que querem proteger a corporação, ou seria proteger eles mesmos, ainda que em prejuízo da corporação. Os ministros, eles não querem transparência, eles querem silêncio, blindagem. Não querem accountability, eles querem autoproteção. E as armas do Fachin, um código sem punição, uma promessa sem data, não tem calibre, não tem força para enfrentar o tamanho da crise em que o STF se meteu. Agora quero ouvir a tua opinião. Você acha que o ministro Fachin vai conseguir vencer essa guerra? Eu vou te falar o que eu acho que o Fachin devia fazer. Eu ia encerrar o vídeo, mas eu vou te falar. O Fachin ele tinha que ir a público e falar: é uma vergonha o que aconteceu no Supremo. É uma vergonha esse contrato com a esposa, é uma vergonha o Toffoli ser dono disso aí, tá tudo escondido. De onde veio o dinheiro do Toffoli? Ele tinha que ir para a imprensa falar, chamar a responsabilidade, dizer: no que depender de mim, esses ministros vão ser investigados como qualquer cidadão. Ele ia fazer o melhor ato para recuperar a imagem do Supremo. Um ato decente, um ato de coragem, um ato de honestidade, um ato que ia chamar a responsabilidade quem tem que ser chamado. Mas iam isolar o Fachin. Dane-se! É a honra dele, é a biografia dele, é o papel dele como presidente supremo, é o que o povo espera dele. É a conduta que se espera de um magistrado, de um líder de uma instituição em que vieram à tona coisas tão erradas. Me conta aí se você concorda comigo, se inscreve no canal. Wellington Barros chegando por aqui. Fala, Barros. Pitoli, destaque da revista Veja, publicado hoje, que diz que investigadores da Polícia Federal que atuam na delação premiada de Daniel Vorcaro já cobraram do dono do Banco Master informações sobre os negócios envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal. O banqueiro já começou a prestar depoimentos e a organizar provas e anexos para delatar políticos e integrantes de todos os poderes da República que lucraram a serviço do Master. As fraudes investigadas pela polícia envolvem desvios de cerca de 50 bilhões de reais. Vorcaro está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Pitoli, essa é a fase da delação premiada em que o banqueiro e sua defesa apresentam provas daquilo que ele está dizendo, para que depois de tudo já apresentado à polícia, material robusto, é assinado então o acordo de delação premiada. Então ele apresenta essas informações, apresenta provas, pelo menos de acordo aqui com as informações da revista Veja, já
já foi orientado que vai ter que contar tudo, não adianta querer fazer delação a conta-gotas, que isso não vai rolar, a polícia vai pressioná-lo, assim como as demais, o Supremo, a PGR, enfim, todo mundo vai em cima dessa delação premiada e a polícia tem a intenção de pressioná-lo para que ele entregue todos os políticos envolvidos, os ministros envolvidos e também as provas que de fato comprovem a participação dessas autoridades, desses personagens no esquema do Banco Master. Olha, obrigado, Barros. Aí tem um ponto importante tratado pelo Dr. Cláudio Cofani, como eu brinco aqui, meu professor e Dr. Cláudio Cofani. Quem tem a faca e o queijo na mão para prender, mandar prender preventivamente Alexandre de Moraes, esse nome é André Mendonça. Se o que traz Daniel Vocaro, segundo essa matéria da Veja, com relação a ministros do Supremo, e aí então ações de ministros do Supremo que sejam atrapalhando o andamento das investigações, entendo eu que com provas robustas, e eu acho que não deve faltar, Vocaro cuidou muito bem disso, Vocaro cuidou muito bem de cada conversa com cada um dos personagens da República, que ele sabia como amarrar o rabo direitinho. Então, entenda, quando falamos de Daniel Vocaro, delação, Polícia Federal já ouvindo o Daniel Vocaro sobre participação ou conversas com ministros do Supremo, isso pode ajudar o ministro André Mendonça e desejo que tenha coragem para isso, desejo que o ministro André Mendonça construa com robustez tudo o que seja necessário para a prisão de Alexandre de Moraes. Eu vou repetir, que tem elementos de sobra para produzir um documento robusto para a prisão de Alexandre de Moraes. É torcida? Sim, é torcida. Dentro do que é justo, da maneira que a justiça deve ser praticada, se entender que está interferindo no andamento, que seja preso. Oração por André Mendonça, amigo. Muita oração por André Mendonça. Acho que é fundamental entendermos o tamanho da importância desse homem agora. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!